Você já percebeu que o problema talvez não seja a sua vida limitada, mas a falta de clareza interior para atravessá-la? Quando você se reconecta consigo mesma e muda a perspectiva, a vida não muda de repente, mas ela começa a responder diferentemente à sua presença. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Diuli e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E hoje vamos ver como a clareza interior transforma a vida que você tem. Bora lá para mais um vídeo. Clareza interior significa conexão conosco mesmo, com a nossa verdade, com os nossos valores, com a nossa essência, com aquilo que faz bem para nós, apesar dos desafios da vida. E para que a gente tenha essa clareza interior, precisamos de autoconhecimento. E autoconhecimento é algo contínuo, que a gente vai fazendo ao longo da vida e constantemente. Então, não tem como ter clareza interior se você não tem autoconhecimento. Uma coisa depende da outra. Na verdade, tudo aqui nesse canal que fala sobre reconexão, sobre autoentendimento, está ancorado no autoconhecimento. E não tem fórmula mágica para autoconhecimento. Autoconhecimento é autoanálise, é querer saber sobre você, é investigar sobre você mesmo, é ir entendendo esse ser humano que habita esse corpo que é você. E parece absurdo o que eu estou dizendo aqui para muitas pessoas, mas a maioria das pessoas deste planeta, ouso dizer, vozes da minha cabeça, não se conhecem, não se entendem, não sabem nem se definir. Se perguntar quem é você, a pessoa vai falar um monte de coisa, mas não vai falar o que ela é. Vai falar onde ela trabalha, vai falar onde ela mora, ou coisas desse tipo, mas não vai saber se definir como esse ser humano individual que, apesar de fazer parte da mesma espécie de todos os outros humanos desse planeta, acredito que sim, não sabe se definir. Então, clareza interior é igual a autoconhecimento em dia. Dito isto, bora para o conteúdo. Entenda que a clareza interior, ela não muda a sua vida por fora. Ela não muda os acontecimentos externos, principalmente no início, mas ela muda esse ser humano que está vivendo e sentindo essa vida. Então, quando você está alinhado com você mesmo, quando você está com autoconhecimento em dia, você tem essa clareza interior, você muda a sua forma de enxergar os acontecimentos da vida. Você olha com uma perspectiva mais positiva, provavelmente. Então você começa a entender, a linkar os fatos, e aquilo que você não entende, você simplesmente deixa para lá. Se não te faz bem, se aquilo não serve para você, e se tem como você se afastar, você se afasta e deu, sem drama, sem ficar presa naquilo, e começa a trilhar um outro caminho melhor, que faça sentido, que faça bem, porque você tem mais clareza sobre os caminhos a pegar, a seguir nessa vida. Por isso é importante. Então, se eu sei que se eu seguir aquele caminho, aquilo vai dar ruim para mim, vai me prejudicar, eu não vou seguir, eu vou seguir para cá. Por mais que pareça mais tentador, por mais que pareça que eu vou ter mais vantagens por aquele caminho, eu sei que não é aquilo que eu quero para minha vida, então eu vou por aqui. Entende? Muitas vezes a gente não tem certeza, mas a gente começa a analisar as possibilidades, as probabilidades. Então, esse autoconhecimento vai nos trazendo essa clareza. E essa clareza vai clareando a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo. Por isso que a clareza interior faz com que a nossa vida fique mais clara também. Clara no sentido de enxergar melhor, né? Enxergar sem aquela escuridão da ilusão, sem a escuridão dos nossos preconceitos ou dos nossos achismos. Enxergando as coisas como são e como ficarão para nós. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo uma rotina muito estressante, que a vida está muito pesada, que as coisas não estão ao nosso favor e que nunca estão ao nosso favor e que nascemos para nos ferrarmos nessa vida. Só que muitas vezes isso é só como a gente está enxergando a nossa vida.
E a gente está enxergando a nossa vida através das sombras, das escuridões da negatividade. Quando a gente tem clareza interior, parece que clareia tudo, ou seja, ilumina tudo. A gente enxerga todas as possibilidades, ou a maioria delas, ou a gente enxerga também as possibilidades positivas que antes a gente não enxergava. E com isso, muitas vezes percebemos que o problema não é a nossa rotina, mas é a forma como a gente conduz essa rotina, como a gente conduz a nossa vida, como a gente faz para que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente está escolhendo o caminho mais pesado, mais difícil, mais complicado, mais tortuoso para realizar as coisas, quando tem outro caminho que não é tão complicado, que não é tão difícil e vai chegar no mesmo destino, mas que por vários motivos a gente não tem escolhido esse caminho mais fácil e tem optado pelo mais difícil, e aí a vida ficou mais difícil para nós. E muitas vezes a gente não aprendeu isso por conta de não aprender com as experiências da vida. E aí no vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Sobre aprender com as experiências da vida. Então, quando a gente aprende com as experiências da vida, muitas vezes a gente aprende também quais são os melhores e os piores caminhos para nós. E às vezes a gente aprende isso na pele, porque a gente foi pelo pior caminho e aprendeu que aquele era o pior caminho para nós. E a gente vai pelo melhor caminho, entende que esse é melhor do que aquele e que ambos vão chegar no mesmo destino, ou talvez esse outro nos leve para um destino melhor. E assim vai. Então, se você está com uma vida muito estressante, está com burnout, está esgotada, está com fadiga, antes de chutar o pau da barraca, faça uma análise. Será que você está vivendo da melhor forma possível? Será que realmente é preciso tomar decisões radicais para que as coisas funcionem melhor para você? Ou talvez você não esteja agindo com sabedoria. Talvez você não esteja usando os seus conhecimentos, que com certeza você tem aí, para facilitar a sua vida. E outra vez eu digo isso por experiência própria. Há 5 anos atrás, a minha vida estava pesada, estava ruim, estava difícil, era muito complicado eu enxergar coisas legais na minha vida. E eu comecei um tratamento que demorou um tempo para funcionar, e hoje eu estou ainda em tratamento. Eu tive uma evolução muito positiva em relação a 5 anos atrás, e a minha vida aqui fora não mudou. Eu continuo na mesma família, eu continuo convivendo com as mesmas pessoas, eu estou no mesmo trabalho, eu tenho a mesma rotina de vida, de família, de tudo. E eu estou melhor, muito melhor. E eu vivo mais alinhada comigo mesma. Mas o que que mudou? Eu mudei. A minha perspectiva sobre a vida, a minha forma de enxergar a vida, porque a minha saúde mudou, o meu bem-estar mudou. Eu comecei a me tratar e aquilo que estava errado em mim fazia com que eu enxergasse a vida de uma forma mais pesada, fazia com que a vida ficasse mais pesada para mim, a minha rotina fosse muito desgastante. Hoje, tendo esse conhecimento, eu trago isso para você antes de chutar o pau da barraca. Olhe para a sua vida e veja se realmente lá fora está o problema ou se é aqui. Se for aqui, eu garanto para você que é mais fácil de resolver. Se for lá fora, então chute o pau da barraca. Mas primeiro, tenha certeza. Ou tenha fortes indícios para que essa seja a solução. Tente você melhorar, tente você fazer o seu melhor, e se mesmo assim as coisas lá fora estiverem ruins, bom, aí o problema é lá mesmo, e aí a solução é chutar o pau da barraca, talvez. Mas acontece muito, né, das pessoas chutarem o pau da barraca, não resolver nada com isso, e ficarem muitas vezes mais infelizes ainda, porque já estava ruim, já estava pesado, aí ficou tudo bagunçado lá fora também, e a pessoa não dá conta, né, e é uma carga muito pesada para carregar. Ainda bem, né, graças a Deus, eu não cheguei nesse extremo. Eu, antes disso, né, comecei a olhar para mim e tentar resolver as coisas em mim, e funcionou, e tem funcionado, mas eu continuo, né, eu não parei mais de me tratar, de me cuidar, e por isso que eu trago esse conhecimento para vocês, e eu valorizo muito isso, eu tento, assim, espalhar isso para mais pessoas, porque às vezes a gente está
passando por uma fase ruim, porque tem coisas erradas conosco, e a gente não consegue ver isso muitas vezes se não tiver alguém para nos alertar sobre isso. E depois a gente pensa: "Nossa, era tão óbvio. Como é que eu não vi? Como é que eu não percebi?" Porque naquele momento a gente não tinha percepção, não tinha clareza para isso. Mas, se você está assistindo aqui, faça essa autoanálise, antes, né, das coisas piorarem ainda mais. Mas, se for necessário, chute o pau da barraca também. Eu acho que a gente tem que buscar sempre um melhor, mas com sabedoria, principalmente se você é 30 a mais. A gente não é mais criança, a gente não é mais jovenzinha, apesar de não ser velha também, a gente tem toda a vida pela frente, sempre é tempo, né, não existe, hoje em dia não existe isso. "Ah, eu sou muito velha para fazer tal coisa", não, não tem isso, né. Porém, quanto antes a gente perceber isso, menos tempo de infelicidade a gente vai acumulando nessa vida, né. E pra quê? Pra que ser infeliz quando dá pra ser feliz? E quando eu digo feliz, não é que a gente vai viver uma vida só de sorrisos e alegria, mas que os nossos períodos de bem-estar e felicidade sejam maiores, mais duradouros e significativos do que os períodos de dificuldade que eles vão vir também. Só que quando a gente usa a nossa sabedoria, a nossa experiência, os nossos aprendizados para resolver essas coisas, elas tendem a serem resolvidas com menos dificuldade. A clareza interior também faz com que a gente tenha esperanças realistas. A gente para de ser uma pessoa pessimista, mas a gente passa a ser uma pessoa realista. Eu sei que tal coisa tende a não acontecer, que tal coisa não vai acontecer, que a probabilidade de tal coisa não acontecer é altíssima, eu não vou ficar me iludindo, certo? É como eu jogar na mega da virada e ter a certeza de que eu vou acertar e de que vai dar certo para mim. É loucura isso. É anormal, é insano isso. Eu posso jogar e eu posso acreditar, eu posso ter esperança, mas a minha experiência me leva a perceber que as chances de eu ganhar são mínimas, quase impossíveis, quase, mas são mínimas. Então eu não posso ir para lá e jogar toda a minha esperança de mudar de vida ali. Eu tenho informações que me levam a perceber que isso é uma ilusão. Acreditar que esse ano eu vou ser a vencedora. Eu, como falei, a gente tem que ter esperança sempre, mas esperança realista. E a clareza interna, a clareza do autoconhecimento faz com que a gente entenda a vida melhor também, entenda os fatos melhores e a gente para de se iludir tanto. A gente se torna uma pessoa realista e não pessimista, mas realista. Vou apostar mais naquilo que eu sei que eu tenho mais chances de ganhar, vou acumular pequenas vitórias ao longo da vida do que ficar esperando uma mega vitória. Então eu vou fazendo o meu para ir acumulando pequenas vitórias ao longo da vida até que eu tenha um monte grande o suficiente para que eu consiga me manter e me estabelecer naquele bem-estar máximo que eu puder. E você vai adaptando isso para qualquer área da sua vida. Mas o importante é a gente não se iludir, a gente ter esperança, a gente planejar, a gente querer melhorar, a gente estar sempre em busca de melhorar, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro daquilo que é possível para nós, para nossa vida, para nossa realidade, sempre tentando elevar um pouquinho, porque um pouquinho a gente consegue subir, um pouquinho a gente consegue aprender e aí a gente consegue melhorar do que ficar imaginando saltos gigantes que podem acontecer, mas são raríssimos. Então, essa clareza interior faz com que essa sabedoria aconteça também na nossa vida. A sabedoria de ter esperança realista. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Você concorda com o tema desse vídeo, com os tópicos abordados, discorda, acrescentaria algo? Deixa aqui nos comentários pra gente aprender e evoluir juntos. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem receber essas informações e também assista ao próximo vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar em muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!